Olá, pessoal. Eu me chamo Arielle e essa é a nossa APS da disciplina de Equações Diferenciais Ordinárias da UTFPR, apresentada ao professor Matheus Bernardes. Nós vamos falar sobre oscilações harmônicas, que é uma aplicação direta das equações diferenciais de segunda ordem. Um exemplo de oscilação harmônica é o circuito RLC em série, um sistema físico real que demonstra o comportamento de soluções de DOs lineares, incluindo amortecimento, oscilação natural e efeitos de ressonância. O circuito é descrito pela lei de Kirchhoff das tensões, onde a soma das quedas de tensão ao longo da malha é igual à tensão fornecida pela fonte, ou seja, Vs é igual a Vl mais Vr mais Vc. Substituindo as expressões de cada elemento, temos que o indutor é representado por Vl, que é igual a L dI sobre dt, porque a tensão nele é proporcional à taxa de variação da corrente. O resistor é representado por Vr, que é igual a Ri, pela lei de Ohm. E o capacitor é representado por Vc, que é igual a 1 sobre C integral de I, porque a tensão é proporcional à carga e a carga é a integral da corrente. Substituindo tudo na equação, temos que Vs, que é a tensão fornecida pela fonte, é igual a L dI sobre dt mais Ri mais 1 sobre C integral de I. Derivando essa equação, nós obtemos a EDO homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, onde LCVC segunda derivada mais RCVC primeira derivada mais VC igual a VS. Dividindo tudo por L, nós temos a forma padrão, onde CV segunda derivada mais R sobre L, C segunda derivada mais 1 sobre L, VC igual a VS. A partir daqui, nós buscamos soluções exponenciais do tipo e elevado a RT. Isso nos leva à equação característica, que é r ao quadrado mais r sobre L, r mais 1 sobre LC igual a zero. O tipo de comportamento do circuito, que pode ser subamortecido, criticamente amortecido ou superamortecido, depende do valor do discriminante dessa equação, que é delta igual a r sobre L ao quadrado menos 4 sobre LC. Para o caso subamortecido, o discriminante é negativo, ou seja, r sobre L ao quadrado é menor do que 4 sobre LC. Isso significa que a resistência é pequena demais para eliminar a oscilação, então o circuito oscila, mas com amplitude decrescente. As raízes são complexas conjugadas, então R1 e 2 é igual a menos R sobre 2L, mais ou menos JWD. As raízes têm parte real negativa, que causa o decaimento exponencial, e parte imaginária, que gera a oscilação. O termo JWD representa a frequência angular amortecida, que é igual à raiz de 1 sobre LC menos R ao quadrado sobre 4L ao quadrado. Aqui vemos que a resistência reduz a frequência de oscilação. Quanto maior o R, menor o WD. Logo, I de T igual a E elevado a menos R sobre 2L vezes T, vezes A cosseno de WT, mais B seno de WT. Substituindo os valores reais do circuito na equação homogênea, que são indutor igual a 940 microhenry, capacitor igual a 18 microfarad e resistor igual a 10 ohms, nós temos que R sobre L é igual a 1,0638 vezes 10 elevado à quarta e 1 sobre LC igual a 5,91 vezes 10 elevado à sétima potência. Isso resulta nessa equação diferencial para a tensão no capacitor. VC segunda derivada mais 1,0638 vezes 10 à quarta VC primeira derivada mais 5,91 vezes 10 à sétima VC igual a zero. Calculando o discriminante com esses valores, nós temos que delta é negativo. Portanto, isso comprova que o sistema é subamortecido. A seguir, nós veremos uma simulação do sistema subamortecido. Iniciar falando sobre o nosso circuito RLC subamortecido, com os nossos componentes, aqui um resistor de 10 ohms, um indutor de 940 henries e um capacitor de 18 microfarads. Esse elemento aqui é responsável pelo armazenamento de energia elétrica, enquanto que o nosso indutor, o armazenamento de energia magnética. Estes elementos, eles trocam energia e essa troca de energia entre eles gera uma oscilação. O nosso resistor, ele dissipa parte da energia, reduzindo a amplitude ao longo do tempo. Então, como é um resistor de 10 ohms, o amortecimento, no caso, ele é um pouco mais lento. E a amplitude, ela cai a cada ciclo e depois de alguns milissegundos a oscilação desaparece. E isso a gente pode verificar aqui na nossa simulação.
Exatamente isso que foi falado. Ao longo do tempo, a energia ela vai se dissipando. Essa é a condição para o nosso sistema subamortecido. Olá, eu sou o Rodrigo e agora eu vou mostrar o caso superamortecido do circuito RLC. Aqui a gente tem a condição delta maior que zero, que significa que as raízes da equação característica são reais e distintas, ou seja, não existe oscilação no sistema. Começando pela equação homogênea, a gente tem LCVC como segunda derivada, mais RCVC como primeira derivada, mais VC igual a zero. A equação característica, então, fica LCS ao quadrado mais RCS mais 1 igual a zero. E aqui ao lado estão os valores que estamos usando no nosso modelo, que são sendo o indutor igual a 10 mH, a capacitância como 1 microfarad e a resistência como 400 ohms. Substituindo esses valores na equação, chegamos em VC como segunda derivada, mais 4,0 vezes 10 elevado a 4 VC como primeira derivada, mais 1,0 vezes 10 elevado a 8 VC igual a zero. Essa já é a forma final da equação diferencial para o caso superamortecido. Agora, no slide 2, a gente calcula o discriminante para confirmar o tipo de amortecimento. Lembrando, o delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Como na equação característica a gente tem LCS ao quadrado mais RCS mais 1 igual a zero, então A igual a 10 elevado a menos 8, B igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 e C igual a 1. Calculando B ao quadrado, encontramos 1,6 vezes 10 elevado a menos 7. Calculando 4 vezes A vezes C, a gente encontra 4 vezes 10 elevado a menos 8. Então, com tudo isso, o discriminante fica delta igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 7, menos 4 vezes 10 elevado a menos 8, o que resulta em 1,2 vezes 10 elevado a menos 7, que é positivo. Portanto, isso confirma que o sistema está mesmo no regime superamortecido. E para finalizar a parte matemática, aqui a gente calcula as duas raízes da equação característica. Usando a fórmula S igual a menos B mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A, e com os valores que a gente já tem, que são de A igual a 10 elevado a menos 8, B igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 e delta igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 7, a raiz de delta fica aproximadamente 1,095 vezes 10 elevado a menos 3. Com todos esses valores, substituindo na fórmula, a gente chega nos valores de o S1 como primeira raiz, sendo menos 2,68 vezes 10 elevado ao cubo, vezes S elevado a menos 1. E a segunda raiz como S2, sendo menos 3,73 vezes 10 elevado a 4, vezes S elevado a menos 1. As duas raízes são, portanto, reais e negativas, então o comportamento é de superamortecimento, com o sinal decaindo de forma suave sem oscilar. Mas, mais para frente na simulação, a gente vai ver isso visualmente. Bom, aqui a gente tem o nosso circuito RLC superamortecido, com um resistor de 400 ohms, um indutor de 10 mH e um capacitor de 1 microfarad. E aqui a gente tem também a fonte de tensão, que ela gera um pequeno pulso de 10 volts que é usado só para carregar o capacitor. Então, se a gente der play na simulação e vir aqui analisar a corrente passando no indutor, a gente tem esse pequeno pulso aqui que é causado pela própria fonte de tensão, mas depois a gente tem essa queda exponencial, que é o visual que a gente espera de um circuito superamortecido. Seguindo para o caso criticamente amortecido, esse caso só ocorre quando a resistência está em seu estado crítico, ou seja, resistência é igual a 2 vezes raiz de indutância sobre capacitância. No nosso exemplo, RLC simulado, nós temos uma capacitância de 1 microfarad e uma indutância de 1000 microhenries.
Aqui podemos ver que nossa resistência crítica calculada vai ser 63 ohms. Portanto, o caso criticamente amortecido ocorre quando a resistência é igual a 63 ohms. As raízes da equação característica são duplas, ou seja, a solução do transiente tem forma QT igual a mais BT e RT, com R igual a menos ômega. Isso significa que o sistema volta ao equilíbrio o mais rápido possível sem oscilar, como podemos ver aqui na simulação. Nossa resistência, um sistema RLC em série, e passando para o gráfico, a gente vê que ele tem o primeiro pulso inicial e decai de forma exponencial até chegar a seu valor zero. Agora, partindo para o caso forçado, e como enunciado pelos outros casos, o circuito RLC em série é uma representação física de uma EDO de segunda ordem, e é a mesma matemática que descreve um sistema massa-mola. Então, pela lei da tensão de Kirchhoff, a gente soma as tensões nos três componentes, no indutor, no resistor e no capacitor. Ao expressar essas tensões em função da carga Q, chegamos à nossa EDO. O primeiro termo da nossa EDO representa a inércia no indutor, e é a massa do nosso sistema. O segundo termo, que é o potenciômetro no físico e é o termo que variamos, representa o amortecimento, ou seja, a dissipação de energia. O terceiro termo, que é o capacitor, representa a rigidez. O termo final, V de T, é a força forçada, a tensão senoidal que estamos aplicando. Agora, partindo para a solução da nossa EDO, Q de T, que se divide em duas partes, a solução homogênea e a solução particular. A solução homogênea é o comportamento inicial, que desaparece rapidamente por causa do amortecimento do resistor. Portanto, focamos na resposta do regime permanente, que é a nossa solução particular. A solução particular descreve a oscilação do circuito, que é a forçada a oscilar a frequência da nossa fonte W0. Então, a chave para entender essa solução é a impedância complexa no regime permanente. A amplitude da corrente do circuito é sempre dada pela amplitude da tensão dividido pela impedância na ressonância. O principal objetivo do experimento foi demonstrar a ressonância, e a ressonância ocorre quando a nossa frequência de forçamento W0, que ajustamos para 1,22 kHz, se iguala à frequência natural do circuito. Nós montamos um circuito RLC em série usando dois indutores, um capacitor e um potenciômetro de 1K ajustado no mínimo. Esse tipo de circuito é importante porque ele pode oscilar e responder de formas diferentes, dependendo da frequência aplicada, como nós vimos anteriormente. No nosso experimento, o gerador de função forneceu uma onda senoidal e nós observamos a resposta no osciloscópio. Isso caracteriza uma oscilação forçada, porque o circuito é obrigado a oscilar na frequência da fonte. Já do ponto de vista teórico, o comportamento desse circuito é descrito por uma equação diferencial de segunda ordem, que foi apresentada pela Ana Clara. E essa equação mostra que a corrente e a tensão dependem da energia armazenada nos indutores e no capacitor, e também da resistência, que dissipa energia. Como o potenciômetro estava no mínimo, a resistência era muito baixa, então o amortecimento também foi pequeno. E por causa disso, quando ajustamos o gerador próximo da frequência natural do circuito, chamada de frequência de ressonância, observamos um aumento grande na amplitude da oscilação. No nosso caso, essa frequência ficou por volta de 1,2 kHz, que foi onde a tensão medida no osciloscópio ficou mais intensa. Então, a principal conclusão é que o circuito se comportou exatamente como previsto pela equação diferencial, ou seja, o transiente desaparece rapidamente e fica apenas a resposta forçada, que atinge seu valor máximo na ressonância. Assim, esse experimento mostra na prática como uma EDO modela perfeitamente um sistema físico real.